não. Mas qual outro ensino vital que nós devemos passar para os nossos filhos? Amar a si mesmo. Meu Deus! O índice de crianças e adolescentes que têm precisado de terapia causa dor no coração. Porque a criança não compreende que ela tem um valor muito grande. Eu não sou contra isso de jeito nenhum. Não estou falando disso. Mas o que eu estou querendo passar para você é que a criança ela precisa aprender a se amar. Talvez nesse momento coubesse melhor aquele testemunho que eu já dei para você acerca da minha vida. Porque eu sei que Deus me conhece, eu consegui compreender que Deus me ama e que eu sou importante para Ele. Mostre para o seu filho a importância que ele tem. Mostre para ele, diga, olha meu filho, você sabia que tem alguém que te ama mais do que tudo nessa vida? Jesus entregou a vida dele por você. Ele morreu no seu lugar. Como que você pode não se sentir amado desse jeito, não se amar? Até porque esse fato de eu me amar vai me dar condições de amar o próximo, que é um outro ensino vital que eu preciso passar para o meu filho. Quando eu me amo, eu aprendo, eu consigo amar o próximo. Agora, o que pode estar acontecendo é que muitas pessoas que não se amam, não tem como amar o próximo. Coisas terríveis fazem para o ser humano. Às vezes cuidam mais de um animal do que de um ser humano. Não que não é para cuidar. Eu estou falando aqui tudo no excesso. Porque as pessoas talvez não tenham sentido esse amor. E a pessoa que não se ama, ela acaba maltratando todo mundo também. Porque se ela não se ama, para que eu vou amar o próximo? E como que ela precisa amar a si mesma? Olha só o que o Salmo 113, versículo 7 e 8 diz. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha que Deus maravilhoso que ama o seu filho, que ama você. Passe esse ensino com segurança para o seu filho, mas se você não se ama, passe a se amar também, para que você possa tratar melhor o seu filho, não com tanta rigidez, talvez porque a gente ouve muitos relatos de pessoas que não conseguem transmitir um amor para o filho porque não foi amada. Coloca um fim nisso daí, porque você também é importante, papai. Você é importante, mamãe. Você não precisa ser igual àqueles que te maltrataram, não. Você pode ser diferente. Você pode fazer a diferença na vida dos seus filhos. Nós que fazemos parte de uma geração que muitas vezes foi castigada, há essa predisposição em pensar assim, se os meus pais faziam assim comigo, eu vou fazer assim também com meu filho. Ou também corremos o seguinte risco. Meu pai fez isso comigo, eu vou liberar geral para os meus filhos. Isso também não é certo. Porque a nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio. A nossa vida, ela precisa ter um ponto, sim, de equilíbrio. Assim como o nosso organismo, né? O nosso organismo, ele tem um labirinto. Você sabia que quando você sente alguma zonzeira, alguma tontura assim, você fala, é meu labirinto. Quando isso acontece, é o seu organismo dizendo assim, olha, para um pouquinho, porque você já extrapolou. Então, nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos ser mamães equilibradas. Mamães que têm um tom de voz agradável para falar com os filhos. Porque autoridade não significa grito. Autoridade não significa mandar com autoritarismo. Porque isso daí não traz o respeito para você. O autoritarismo não. Porque é legal que o filho obedeça porque ele te ama. Primeiro, para o filho te amar, ele precisa te respeitar.
O respeito, ele traz essa raiz do amor. Quando nós respeitamos, nós não fazemos... Agora fugiu a palavra da minha cabeça, não tem problema. Mas enfim, quando nós respeitamos, nós respeitamos. Quando nós respeitamos, nós amamos. E aí eu quero fazer o bem. Aí eu quero ser uma bênção. Porque a pessoa me ama, a mãe me ama, o filho me ama. A gente não precisa provar para o outro. Não. Você precisa provar que você está com seu coração aberto, a sua mente aberta para crescer em Jesus, para ser o melhor pai e a melhor mãe que Deus deseja que você seja. Então passe esses ensinamentos vitais para a vida dos seus filhos, ensine eles a amar a Deus, né? A conhecer a Deus, a andar com Deus, a amar a si mesmo. E ainda tem aqui o versículo, o Salmo 139 é um salmo que eu amo muito. Eu gosto muito também desse salmo. Aliás, né, a Bíblia inteira é maravilhosa, recheada de palavras que confortam o nosso coração. Mas o Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Fale para o seu filho que ele pode se amar. Fale para sua filha que ela precisa se amar, porque Deus a ama. Deus estava lá quando ela foi formada, sabe? A hora que ninguém imaginava, naquelas primeiras 48 horas que ninguém imaginava, um coraçãozinho já batia. E a ciência descobriu isso há pouco tempo, mas Deus já sabia, porque ele fala assim, olha, que ainda não tinha nenhuma forma, era informe, e eu já estava lá cuidando de você. Então passe para o seu filho, passe esses ensinos vitais, ensine o seu filho a amar o próximo. A Bíblia nos diz em Romanos 13:8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Olha só, o amor não é dom. Amor não é dom. Porque senão alguém podia dizer assim, eu não tenho o dom do amor. Você não tem mesmo, porque amor não é dom, amor é mandamento. Amar e perdoar é mandamento. Porque se não fosse mandamento, talvez fosse mais fácil fazer, né? Mas é mandamento. Então ame, ensine a amar o próximo, a respeitar o próximo. Hebreus 13, do 1 ao 3 vai dizer assim, seja consistente o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Não é dizer para o seu filho assim, filho, você quer isso e está fazendo essa birra. E tem gente que nem isso tem. Não é isso. Isso não é amar o próximo. É falar, filho, seja grato pelo que você tem, porque foi Deus quem te deu. Não, assim como aconteceu com meu filho, né? Deixa eu aproveitar essa palavra de gratidão. Meu filho, quando era pequenininho, nós tínhamos muito desejo de comprar um aparelho de som da época, né? Aí nós compramos. E eu falei assim, quando chegou, aí meu filho comigo, nós fomos levar o pai, né? O meu esposo até o portão, na hora do serviço, e na volta eu disse assim, graças a Deus, né, filho, que chegou o som. Ele falou assim, graças a Deus, mas foi o papai. E eu disse assim, olha, é graças a Deus, você sabe por quê? Porque foi o papai do céu quem deu forças para o papai trabalhar. É ele que sustenta durante a noite, que dá aquela disposição para acordar e ir trabalhar o dia inteiro. Então, é graças a Deus. Seja grato. Não use a situação do outro para se achar melhor do que o outro, não. Olha, agradeça a Deus pelo que você tem. Então, seja grato, ame o próximo. Não use a dificuldade do próximo como uma coisa que vai ser ruim para o seu filho, não. Ensine ele a ser
grato. 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Você sabia que existem pessoas apaixonadas pelas almas? Tem pessoas. Tem pessoas que sofrem o que os outros estão sofrendo. Oxalá que os seus filhos sejam assim. Oxalá que os seus filhos olhem para aqueles que estão sofrendo e não caçoem. E não falem coisas horríveis a respeito deles. Não, mas ame, ame. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos amemos uns aos outros. E é dessa forma que nós seremos reconhecidos como servos de Deus. Quando nós nos amarmos, e não só de palavra, mas de atitude. Porque amor se prova. Você sabia que o amor se prova? É. Sabe como eu sei disso? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós. O amor exige provas. Você ama? Então prove que ama. Ensine o seu filho. Aí você vai dar provas a ele que você o ama. Ensine ele. 1 João 3, do 15 ao 19 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Ah, como é bom amar, não é? E ser amado. Então, que a sua criança ensine isso para ele. Ele precisa amar o próximo, ele precisa amar a si mesmo. E aí, então, ele vai amar o próximo de verdade. Não de palavras, não de boca, mas de verdade, de atitude. Porque isso vai ser uma bênção. Muito bem. Agora, como obter resultados satisfatórios ao ensinar? Porque muitas vezes você vai estar ensinando a criança, você vai falar assim: Cris, mas ele não presta atenção. Cris, eu não consigo ensinar o meu filho. Cris, isso, Cris, aquilo. Não. Então, primeiro, passe tempo de qualidade com o seu filho. Você sabia que meia hora do seu dia inteiro, meia hora das 24 horas que Deus te dá, se você tirar para o seu filho meia hora de qualidade, o que é isso? O que é um tempo de qualidade? É um tempo para ele. Cris, eu tenho 5 filhos. Tira meia hora para cada um. Tira meia hora para cada um. É no particular ali, você vai ensinar cada um. E depois em família. Aí precisa do papai, da mamãe, não é? Porque o filho, ele tem o pai e a mãe. Aí a responsabilidade é dos pais. Aqui não é só a mãe e não é só o pai. São os pais, o papai e a mamãe, que Deus deu para os filhos. Então, passe esse tempo de qualidade com ele. Passe esse tempo. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte e eu achei muito interessante, porque isso acontecia com a gente. Graças a Deus comigo ainda acontece, porque eu sou avó, meus netos ficam na minha casa e eu faço a mesma coisa que eu fazia com os meus filhos. A criança está chorando, aquele choro desesperado. Como que a gente fazia antigamente? Pegava a criança no colo, acalentava. Ô, meu filhinho, não chora. O que está acontecendo? Não é verdade? Agora hoje, sabe o que muitos pais fazem? Já colocam lá, né? Já pega o celular, ligou. Toma. Ficou quietinho. Mas não tem mais contato. Não tem mais o seu cheiro. Ah, queridos. Passe um tempo de qualidade com seu filho. Participe de forma presente.
Quando o filho chegar te chamando a sua atenção, olhe para ele. Se for preciso, abaixe até a altura dele, converse com ele. Não é assim, tá bom, fala. Tá. Não, dê atenção de verdade. Dê atenção de verdade. Valorize esse tempo. Tenha interesse pelos mínimos detalhes que o envolve. Seu filho te trouxe uma garatuja, elogie essa garatuja. Sabe, se você não sabe o que é garatuja, que isso aí é fala de professor, né? Garatuja é aquela mamãe e aquele papai, né? Todo rabiscado, mas a criança tá vendo lá o papai e a mamãe. Depois vai crescendo, aí você fica com um olhão desse tamanho, um cabeção e um corpinho. Mas é o processo de aprendizado que está acontecendo com a criança. Valorize esse momento. Valorize. Porque é daí que vão surgir os futuros profissionais na sociedade, que vão surgir os futuros pastores, missionários. A maioria das profissões já se despontam no brincar da criança. Hoje as crianças não têm nem brincado mais, já não tem terra mais no quintal. A criança já não pode mais, já não tem como adquirir imunidade, porque tem pais que não deixam nem as crianças se sujar mais. Não, você tem que estar bonito, você tem que estar lindo. Meu Deus do céu, criança é para brincar. Criança é para ser criança. Criança precisa ser criança, papai e mamãe. Então, passe esse tempo de qualidade com seu filho,